A paz do Senhor Jesus para todos. Meu nome é Fernanda, eu sou da igreja A Casa, Lugar de Deus. E hoje eu vou falar sobre algo que todos nós sentimos, né? Porém, nós não podemos deixar que esse sentimento ele venha nos paralisar, né? Que é o medo. O medo, ele muitas vezes ele nos aprisiona, ele nos deixa estagnados em algumas situações da nossa vida que a gente precisa romper. Então, quando nós somos desafiados a fazer alguma coisa, nós devemos analisar, né? Analisar e aproveitar esse momento para romper com aquele medo que existe dentro de nós, porque o Senhor, ele nos fez para sermos grandes, para sermos vitoriosos, e muitas vezes o medo ele tem nos impedido até de falar do amor de Deus, não é verdade? Então, nós não podemos permitir, né, que esse medo ele venha nos prejudicar, que ele venha prejudicar não só a nós, a nossa vida pessoal, mas também a nossa vida com Deus. Então, lá em Romanos 8,15 diz assim: porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção. Então, o Senhor não nos deu espírito de medo, ele nos deu liberdade, liberdade para falar do amor dele, ele nos deu liberdade para que nós possamos crescer, para não ficarmos paralisados, estagnados no mesmo lugar, não é verdade? Então, quando sentimos medo, nós podemos ter duas reações perante o medo. Ou a gente rompe com esse medo, ou nós arrumamos uma forma de fugir desse medo. Então, se você quer romper com o medo, se você quer crescer em Deus, se você quer crescer na sua vida pessoal, também romper com esse medo, você precisa aceitar ser desafiado, porque a gente só vence uma batalha indo para a guerra. Então, a gente só vai vencer o medo quando nós formos desafiados e nós também aceitarmos avançar. Se nós não aceitarmos avançar, nós vamos ficar paralisados, vamos ficar no mesmo lugar sem sair, sem progredir, não é verdade? Então, aqui, lá em Isaías 41, fala que 41:10. Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças. Sim, eu o ajudo. Sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Então, nós não podemos vencer certas situações, tomar algumas decisões, né, que nos traz medo, traz esse sentimento de medo, medo do que as pessoas vão achar, medo de não conseguir. Então, o Senhor, ele está com você, o Senhor está comigo neste momento que a gente precisa romper com esse medo. E ele diz: vá, eu estou com você e você vai conseguir, né? Que uma vez Deus falou comigo para mim fazer uma reunião na casa da minha mãe com as minhas irmãs, e eu fiquei com medo do que elas iam achar, fiquei com medo da reação delas não aceitarem. E o Senhor continuou me incomodando com aquela ordenança que Ele tinha dado, aquela ordem, que muitas vezes a gente aceita a ordem do medo e não aceita as ordens de Deus. Então, nós devemos parar, né, refletir sobre isso e aprender, né, buscar de Deus nessas situações que Deus coloca na nossa frente, para que nós sejamos desafiados e romper com isso, para que nós possamos crescer em Deus. E daí eu fiquei com medo da reação das minhas irmãs, né, o que elas iam achar, não ia querer ir para a reunião, e eu fiquei, né, levando, e Deus
me incomodando, o Espírito Santo de Deus me incomodando, até que eu consegui, né, entrar em contato com elas, e elas aceitaram, foram para a reunião, e Deus fez coisas tremendas naquele lugar, né? E o medo ia me impedir de realizar esse momento, né, que elas passassem por esse momento tão lindo, tão maravilhoso que foi. Então, nós não podemos dar ouvidos ao medo, né? O medo, ele nada mais é que um sentimento. Todos nós temos esse sentimento, só que nós não podemos deixar que esse sentimento ele venha atrapalhar, né, a nossa vida, que ele venha nos paralisar, nos bloquear, né? Nós não podemos permitir. Quando a gente detectar isso em nossa vida, nós precisamos analisar, né, e buscar de Deus ajuda para que nós possamos romper com isso. Porque não é isso que Deus quer para a minha vida e não é isso que Deus quer para a sua vida. E lá em Deuteronômio 31, 8 diz assim: o Senhor é quem irá à sua frente, Ele estará com você, não o deixará, nem o abandonará. Não tenha medo, nem fique assustado, né? Nós não conseguimos fazer pela nossa própria força, assim como Davi não venceu o gigante com a força dele, ele venceu com a força do Senhor. Então nós não vencemos certas situações, nós não vencemos o medo com a nossa própria força, né? Nós temos que buscar de Deus, nós temos que pedir a Deus, porque a palavra de Deus ela é recheada de orientações, né, sobre o medo, para que nós possamos vencer esse medo. Aqui mesmo o Senhor está dizendo: o Senhor é quem irá à sua frente. Ele está dizendo que vai à minha frente e vai à sua frente, na batalha, né, no desafio que a gente tem que enfrentar, nos medos que nós temos que enfrentar, situações de medo, né, que nós somos desafiados a fazer, e muitas vezes é tão simples, mas nós ficamos preocupados de como vamos fazer. E vem momentos, vem situações, pensamentos na nossa mente, dizendo: ei, você não vai conseguir, isso não é para você. Mas o Senhor diz: você vai conseguir, porque eu vou na sua frente e você vai conseguir. Eu estarei com você, não o deixarei, nem o abandonarei. Não tenha medo, não fique assustado, porque eu estarei com você. Então o Senhor diz hoje a você: não fique com medo, porque o Senhor é que vai à minha frente e à sua frente. E Ele luta por mim e luta por você. Então, essa é a palavra que eu tinha para trazer hoje, né, para você, que Deus falou muito ao meu coração. E eu espero que Ele também tenha falado ao seu coração sobre esse sentimento que muitas vezes ele nos atrapalha, nos impede de crescer, né? Crescer tanto na nossa vida pessoal como na nossa vida espiritual. Que o Senhor possa te abençoar com essa palavra. E lá em Salmos 56, 3 diz assim: quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti. Então, quando você sentir medo, confie no Senhor, porque Ele vai à tua frente e Ele luta por você. E você é mais que vencedor em Cristo Jesus, porque Deus não nos deu espírito de medo, né? Como eu li lá no início, lá em Romanos. Deus não nos deu espírito de medo. Então, fica essa palavra para você hoje. Que Deus lhe abençoe e muito obrigado por ter tirado um momento para ouvir essa palavra. Deus abençoe. Amém.